chamam de Deus, de Criador, e outros o chamam de amor, de luz, de vida. Mas Ele é um só e está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Ele é a paz no meio de nós, o bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida. Com Ele ninguém está só, não importa a pessoa. É fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida, no som da vida. O que você está fazendo agora? Pense já no amanhã. A vida passa, não demore, encontre sua direção. Se você quiser mudar o mundo, só depende de você. Deixar fluir o que vem lá do fundo do coração. É hora de mudar, de encontrar a direção, de tentar abrir as portas do seu coração, de tentar mudar o mundo através do amor, demonstrar que a juventude tem o seu valor, tem o seu valor. O que você está fazendo agora? Pense já no amanhã. A vida passa, não demore, encontre a sua direção. Se você quiser mudar o mundo, só depende de você.
deixar fluir o que vem lá do fundo do coração. É hora de mudar, de encontrar a direção, de tentar abrir as portas do seu coração, de tentar mudar o mundo através do amor, demonstrar que a juventude tem o seu valor, tem o seu valor, tem o seu valor. Eu quero ver o sol brilhar e a luz vencer a escuridão, a porta abrir, o amor brotar em flor em cada coração, a vida transpirando plena em formas naturais, e os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto a oferecer, a minha mão e a tua mão, edificando a comunhão. E quando olhar então a tez da vida eu possa ver mais brilho e menos fome, mais ventura em cada ser. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Que queres que eu faça do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Eu quero ver o sol brilhar e a luz vencer a escuridão, a porta abrir, o amor brotar em flor em cada coração, a vida transpirando plena em formas naturais, e os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto a oferecer, a minha mão e a tua mão, edificando a comunhão. E quando olhar então a tez da vida eu possa ver mais brilho e menos fome, mais ventura em cada ser. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Senhor, que queres que eu faça do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Senhor, que queres que eu faça do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Se não podes ter um lugar sequer pra descansar o coração, se em meio a tanta gente não te deixa a solidão,
chora tua alma, todos pensam que sorris. Cantam os teus lábios, falas da coragem, mas por dentro és infeliz. Se ninguém percebe as lágrimas profundas bem atrás de teu olhar, busque dentre os homens alguém a quem possas tua dor confessar. Olha, vê quantas estrelas são pra te iluminar. Nós viemos ao universo pra sermos felizes e amar. Se ninguém percebe as lágrimas que ocultas bem atrás de teu olhar, busque dentre os homens alguém a quem possas tua dor confessar. Olha, vê quantas estrelas são pra te iluminar. Nós viemos ao universo pra sermos felizes e amar.
Olá, boa tarde a todos. Sou Kátia Mondaini. Recebam carinhosamente as boas-vindas da nossa Casa de Miguel em mais uma reunião pública desta quinta-feira, que é a espiritualidade amiga, Miguel, Catuíte, possa estar envolvendo a todos nós nessas vibrações amorosas e muito confortadoras. Queria dizer a vocês que hoje nós teremos duas companheiras da nossa casa, que é a Cláudia Barbosa, está trazendo o estudo do Livro dos Espíritos, e a Ana Tomás com o Evangelho. É importante que durante a explanação a gente possa estar em silêncio para poder refletir juntos com elas. Temos reunião pública toda quinta-feira às 14h30, às sextas-feiras às 19h30 ou domingo às 9 horas da manhã. Fluidoterapia acontece sempre às terças-feiras às 19h30 e quarta-feira às 9 horas da manhã. E a prece da saudade sempre às quintas-feiras, também às 19h30. Vocês podem estar acompanhando pelo canal do YouTube e colocar os nomes daqueles que têm necessidade no chat. A recepção da nossa casa vai estar também esclarecendo quaisquer dúvidas que possam vir a surgir. E ao término da nossa reunião, lembrem-se de chamar as crianças para que o GEAL possa então ministrar um trabalho todo elaborado para as crianças. Uma coisinha, esse mês de julho é um mês muito especial, mês de festividade, e nós miguelinos estamos com certeza muito felizes, porque a nossa casa está completando 94 anos. Olha que legal, né? É muito amor, muitas bênçãos, e isso é muito bom para todos nós. E para comemorar, fica aqui o convite para todos vocês, para que no sábado, dia 17, às 18 horas, neste sábado agora, hein? Vocês possam estar nos acompanhando aqui pelo canal do YouTube, com um momento muito especial para todos nós. Não deixem de participar. Será um prazer estarmos todos juntinhos com as bênçãos de Jesus e essa espiritualidade maravilhosa que está sempre nos amparando. Fiquem conosco. Que Jesus envolva a todos nós. Graças a Deus. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 42. Glória ao bem. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 10. A malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem, quando não parta da confissão religiosa que se dedica, do ambiente de trabalho que lhe é próprio, da comunidade familiar em que se integra. O egoísmo fala crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Esse é dos característicos mais inferiores da personalidade. O bem flui incessantemente de Deus, e Deus é o Pai de todos os homens. E é através do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes de ações estéreis e sanguinolentas. Por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, continuam os homens em atitudes de ofensiva, ameaça e destruição uns para com os outros. O Pai, no entanto, consagrará o bem onde quer que o bem esteja.
É indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que interessam a sua nacionalidade, o seu nome, a sua cor? Anotemos a mensagem de que são portadores. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhes possamos fazer. Mas se são bons e sinceros no setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. Boa tarde, meus amigos. Vamos agora para a nossa prece inicial da nossa reunião pública de quinta-feira. Então, vamos unir nossos pensamentos, sintonizar e elevá-los para que possamos receber toda a ajuda da espiritualidade, agradecendo essa oportunidade de estarmos reunidos, mesmo longe da nossa casa de Miguel, mas todos reunidos com o mesmo propósito de aprendizado, de reflexões, de tudo aquilo que a doutrina nos proporciona. Obrigada, Jesus, Mestre amado, companheiro de todas as horas, que está sempre presente em nossas vidas e nossos corações. Obrigada por essa oportunidade de estarmos todos aqui, sintonizados com a casa de Miguel, que prepara todo esse ambiente, que nos intui. Vamos agradecer a presença dos nossos mentores espirituais, anjos da guarda, que nos ajudam, para que possamos ter uma tarde de aprendizado, de reflexões, de tudo aquilo que vai ser colocado aqui. Que possamos colocar em nossos pensamentos toda a humanidade, todos aqueles que necessitam de paz, de serenidade, os que estão passando por problemas emocionais, os que estão nas ruas abandonados, os que estão nos hospitais, os que estão passando por problemas materiais, a toda a humanidade, que possamos sentir agora o acolhimento, o abraço do nosso Mestre e amigo Jesus. E com todo esse amor, toda essa vibração que chega até nós, possamos dar como iniciada a reunião pública dessa quinta-feira. Graças a Deus, graças a Maria, graças a Jesus. Boa tarde, meus amigos. Vamos dar início aos nossos estudos da reunião pública de quinta-feira, dando continuidade ao Livro dos Espíritos, capítulo 1. Vamos falar de panteísmo. São as perguntas 14, 15 e 16. O panteísmo é uma palavra que deriva do grego pan, tudo, theos, Deus. E tem um significado: tudo é Deus. Deus está presente em todo o universo, em cada elemento. Ela defende igualmente a existência de várias divindades ligadas aos mais variados componentes da natureza. É uma proposta filosófica e religiosa antiga. O universo, a natureza e Deus
é tudo a mesma coisa. Deus está presente em todo o universo, em cada elemento. Ela defende igualmente a existência de várias divindades, ligadas aos mais variados componentes da natureza. De acordo com os panteístas, Deus seria em relação ao todo, a cabeça, enquanto os cosmos seria seu aspecto corporal. E convivem igualmente a crença em único ser supremo e a certeza da existência de diversos deuses conectados aos elementos naturais. Conjuga a esfera mental à dimensão material, percebendo a natureza divina. Leon Denis nos diz a seguinte citação: Deus, tal qual o concebemos, não é, pois, o Deus do panteísmo oriental, que se confunde com o universo, nem o Deus antropomorfo, monarca do céu, exterior ao mundo, de que nos falam as religiões do Ocidente. Deus é manifestado pelo universo, mas não se confunde com este. O estudo do Livro dos Espíritos de hoje relaciona a visão de Deus com a doutrina panteísta. Falar de Deus é muito difícil, porque cada um tem uma compreensão de Deus. Uns pensam em Deus como aquele velhinho de barba branca. Uns acham que Deus é bonzinho, outros já têm aquela visão de Deus que castiga, que pune. Então eu coloquei uma pergunta para podermos refletir. O que nos falta para compreender realmente o que é Deus? Será que até o final do estudo vamos conseguir responder? Ou já temos essa resposta dentro de nós? Kardec pergunta aos espíritos: Deus é um ser distinto ou, conforme a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e todas as inteligências do universo reunidas? E os espíritos nos respondem: se assim fosse, Deus não existiria, pois seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, um e outra. E continuando, os espíritos nos falam: Deus existe, disso não podeis duvidar. É o essencial. Crede-me, não vades além, não vos percais num labirinto de onde não poderíeis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber e na realidade nada saberíeis. Deixai, portanto, de lado todos estes sistemas. Tende coisas suficientes que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai vossas próprias imperfeições, a fim de vos livrardes dela. Isto ser-vos mais útil do que querer penetrar no que é impenetrável. E o Espírito Miramês nos fala: enquanto mais conhecemos o Senhor, mais notamos as nossas deficiências em conhecê-lo. Deus é uma personalidade individual e não um conjunto de todas as coisas criadas por Ele. Falar de Deus e viver na sua vibração é a coisa mais sublime do universo. Admiramos muito o Deus lhe pague, Deus lhe ajude, vai com Deus, a paz do Senhor seja convosco.
muito usados pelos homens. São mantras sagrados que cobrem de luz quando pronunciados com amor e respeito. Então Kardec e Miramês nos falam que devemos nos preocupar com as nossas ações, com aquilo que nós fazemos, porque Deus existe, né? Como os espíritos falaram. Isso a gente não pode duvidar. Somos crianças em comparação às grandes almas. Fazemos perguntas, por vezes, de pouco interesse àqueles que achamos situados em grau mais elevado do que nós, com essa nossa necessidade de saber. Em se referindo às coisas dos espíritos, e nem sempre avaliamos a luz que realmente suportamos, devido às trevas que ainda nos circundam. Se todo pedido é uma oração, na filosofia do espírito, a resposta não se faz esperar e vem gota a gota para nos conscientizar da existência da bondade divina e do amor que ele dispensa a todas as criaturas. Deus é uma personalidade individual e não um conjunto de todas as coisas criadas por ele. Ele, a majestosa força divina, está em toda parte, por meio que não conhecemos, por se tratarem de fluidos sutis, operando em uma faixa que somente as grandes almas poderão constatar, pelos poderes inerentes às suas perfeições. A primeira ideia de se comparar a natureza como sendo diretamente Deus é que ela manifesta em todas as suas nuances perfeita harmonia, em todos os sentidos da sua atuação. Porém, cabe a nós pesquisar e entender, descobrir e divulgar que toda essa simetria é a participação das leis criadas por ele. É, pois, a sua imagem, como um canal de televisão que reflete no vídeo a perfeita estrutura do real, sendo que, no caso, a divindade, a perfeição é a tônica do ambiente. As imagens do Senhor são vivas e demonstram os seus mais puros atributos no sustentar da vida. O visual do infinito não é Deus na sua unidade perfeita, como o quadro não é o pintor. O mundo espiritual que nos dirige nos atende de acordo com as nossas necessidades e não deixa de guiar e instruir quem verdadeiramente deseja aprender. Não devemos esquecer que Deus é um sol de vida que alimenta e dirige todas as vidas saídas das suas mãos luminosas, perfeitas. E Kardec continua nas suas perguntas aos espíritos, como estudioso, como um profundo analista das coisas, ele vai cada vez mais a fundo. E a pergunta 15. Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam parte da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade, isto é, da doutrina panteísta? E os espíritos nos respondem: o homem, não podendo fazer-se Deus, quer pelo menos ser uma parte de Deus. No livro A Gênese, capítulo 2, Allan Kardec nos fala: sem o conhecimento dos atributos de Deus, impossível seria compreender-se a obra da criação. Esse é o ponto de partida de todas as crenças religiosas, e é por não se terem reportado a isso, como ao farol, capaz de os orientar, que a maioria das religiões errou em seus dogmas. As que não atribuíram a Deus a onipotência imaginaram muitos deuses.
as que não atribuíram soberana bondade fizeram dele um Deus colérico, parcial e vingativo. A doutrina que faz de Deus um ser material o faz por falta de notícias do mais além, ou por medo de pesquisar a verdade e seguir as rotas do progresso, que faz caírem os véus na gradação das forças humanas e espirituais. Nada devemos temer, desde que estejamos em planos de mutações para o nosso próprio bem. Pergunta 16. Aqueles que professam esta doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns dos atributos de Deus? Sendo infinitos os mundos, Deus é, por isso mesmo, infinito, não havendo vazio ou nada em parte alguma. Deus está por toda parte, estando Deus por toda parte, visto que tudo é parte integrante de Deus. Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a este raciocínio? E os espíritos respondem: a razão refleti maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Ainda na pergunta 16, após a resposta dos espíritos, tem uma nota de Kardec, onde ele fala: esta doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de uma inteligência suprema, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Ora, se fosse assim, com a matéria transformando-se incessantemente, Deus não teria estabilidade alguma. Estaria sujeito a todas as vicissitudes, até mesmo a todas as necessidades da humanidade. Ele careceria de um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. As propriedades da matéria não podem se aliar à ideia de Deus, sem rebaixá-lo em nosso entendimento, e nenhuma sutileza do sofisma conseguirá resolver o problema de sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser, e este sistema está em contradição com suas propriedades mais essenciais. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como se quisesse que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a criou. A inteligência de Deus se revela nas suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, tanto quanto o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. E no livro A Gênese, capítulo 2, Kardec também nos fala: no estado de inferioridade em que ainda se encontram, só muito dificilmente podem os homens compreender que Deus seja infinito. Vendo-se limitados e circunscritos, eles os imaginam também limitados e circunscritos. Os quadros em que vemos Deus com traços humanos contribuem para esse erro. Adoramos mais a forma do que o pensamento. E Miramês nos fala: se Deus é perfeito e é espírito, não podemos compará-lo com as formas mutáveis. E sob o impulso do progresso, tudo que existe na imensidão indescritível do universo, do átomo ao ninho cósmico, é, pois, criação, ideada pelo seu poder fantástico, que ainda não podemos perceber, por nos faltarem sentidos para isso. Estamos limitados ou condicionados no mínimo das nossas forças, que por enquanto dormem no centro da nossa consciência, sem poder participar dos nossos mais profundos interesses. E chegamos ao nosso último slide, para finalizar nosso estudo dessa tarde. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É uma frase de Jesus.
Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 2. Sede perfeitos, como um perfeito é vosso Pai Celestial, tomado ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornasse ela igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhe que se esforçassem para alcançar essa perfeição. Em que consiste essa perfeição? Jesus disse: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as virtudes. E eu volto àquela pergunta do slide. O que nos falta para compreender realmente o que é Deus? Você já consegue responder? Falta o nosso sexto sentido, a nossa intuição. Falta nós buscarmos entendimento para nos tornarmos pessoas melhores. Porque quando nós melhoramos, quando nós fazemos a nossa reforma íntima, quando nós buscamos o estudo, melhorar nossos atos, nossos exemplos, nossos pensamentos, aí nós nos aproximamos de Deus e do próximo. Então, para finalizar, eu deixo essa frase: vamos nos contentar em sermos filhos de Deus. É o que precisamos. Um beijo no coração de todos. Que Jesus nos abençoe e ilumine sempre. Boa tarde a todos. Nós vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho no dia de hoje. Sempre agradecendo a Deus, a Jesus, com a certeza de que estamos sendo amparados pela espiritualidade amiga que sempre nos sustentam nos momentos de estudo. Nós vamos iniciar o capítulo 28, Coletâneas de Preces Espíritas. Vamos ver o que é uma coletânea. Significa que é uma coleção, um conjunto ou agrupamento de várias coisas
que pode ser uma obra, pode ser livros, pode ser qualquer objeto. Mas no dia de hoje nós vamos estudar a coletânea de preces espíritas. Nós vamos iniciar lendo um trecho aqui do Evangelho, que é o preâmbulo, que diz assim: os espíritos sempre disseram, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um, segundo vossas convicções, e de modo que mais vos sensibilizar. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras, com as quais o coração nada tem. Os espíritos não indicaram nenhuma fórmula absoluta de preces. Quando nos dão alguma, é para fixar as ideias e principalmente para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Tem também como objetivo ajudar as pessoas que sentem dificuldade em emitir suas ideias, visto que há pessoas que não acreditam ter orado realmente, se os seus pensamentos não forem formulados por intermédio de palavras. Nesse textinho aqui, vamos ver o que Kardec está nos dizendo. Vamos começar vendo que a prece é a maneira que temos de chegar até Deus ou algum santo da nossa devoção. A prece, às vezes, está em forma de mensagem oral. Pode estar em forma de mensagem escrita, ou ainda em forma de pensamento, ou ainda de uma poesia, ou até mesmo de uma música, onde nós fazemos o nosso pedido, né? Ou uma bênção, agradecendo uma bênção que temos recebido, né? Em forma de agradecimento. A prece é um recurso divino em nosso benefício. Devemos orar de acordo com nossa crença. Não importa a religião que estamos seguindo, né? O que importa é a certeza de que, de alguma forma, seremos auxiliados. Na maioria das vezes, um bom pensamento vale mais do que palavras, ditas às vezes sem nenhum sentimento. Isto porque não basta orar, é preciso saber como estamos orando, como estamos nos dirigindo a Deus, sintonizando com a falange de espíritos superiores que, agindo em nome de Deus, nos concedem o necessário conforto moral para enfrentar as dificuldades. Não é? Existem pessoas que não acreditam no efeito da prece. Geralmente são aquelas pessoas que nunca oram ou nunca aprenderam a orar. Preces feitas com repetições mecânicas de palavras, que os lábios balbuciam e o coração nem toma parte do que os lábios estão falando, pode-se compreender essas descrenças daqueles que não acreditam na eficácia da prece. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele nos diz que a prece é uma elevação acima das coisas terrestres. É um ardente apelo, um impulso, um bater de asas em direção às regiões em que não perturbam os murmúrios,
às agitações do mundo material e onde o ser colhe as aspirações que lhes são necessárias. Enfim, a prece deve ser cultivada não para que sejam revogadas as disposições da lei divina, mas a fim de que a coragem, a paciência, a resignação inundam o coração de fortaleza nas lutas ásperas, porém necessárias. Continuando aqui no texto. A coletânea de preces contida neste capítulo é uma escolha feita entre aquelas que foram ditadas pelos espíritos em diferentes circunstâncias. Eles ditaram outras preces em termos diversos, apropriadas a certas ideias ou para casos especiais. Mas pouco importa a forma, se o pensamento fundamental é o mesmo. A finalidade da prece é elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre aqueles que creem nele e ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus as aceita todas quando são sinceras. Não se deve, portanto, considerar esta coletânea como fórmulas absolutas, mas sim uma variedade entre as instruções que os espíritos dão. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica, desenvolvidos neste livro, um complemento para as suas recomendações sobre os deveres para com Deus e para com o próximo, onde são lembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece as preces de todos os cultos como boas, quando são ditas pelo coração e não somente pelos lábios. Não impõe nenhuma prece e também nenhuma condena. Como o Espiritismo nos ensina, Deus é imensamente magnânimo para repelir a voz que implora ou que canta seus louvores somente porque ela o fez de uma forma e não de outra. Todo aquele que condenasse as preces que não fazem parte da sua coleção provaria que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se restringe a uma fórmula é atribuir-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Bom, como vimos, toda a coletânea de preces que formadas, aliás, pelos espíritos em diferentes circunstâncias, Kardec organizou para facilitar o nosso entendimento. Como vimos, a finalidade da prece é nos elevar até Deus. Deus aceita toda a prece desde que seja sincera. Não se importa com a fórmula. E esta coletânea não deve ser considerada como um modelo absoluto de prece. Ela serve para que tenhamos ideia de como orar em casos especiais. Como Kardec colocou, o Espiritismo reconhece e respeita, não é, as preces de todos os cultos, quando são feitas pelo coração e não pelos lábios. Continuando aqui no texto, ele diz assim: uma qualidade essencial da prece, segundo Paulo, no capítulo 27, no item 16, é ser compreensível, para que possa falar ao nosso espírito. Para isso, no entanto, não é suficiente que ela seja dita
em uma língua que se possa compreender, porquanto existem preces que, embora em língua comum, não dizem mais ao pensamento do que as de uma língua estrangeira, e que, por isso mesmo, não chegam ao coração. As raras ideias que encerram, muitas vezes são abafadas pela qualidade de palavras e o misticismo da língua. A principal qualidade da prece é ser clara, simples e precisa, sem frases inúteis ou adjetivação supérflua, que são apenas enfeites, sem valor nenhum. Cada palavra deve ter a sua importância, revelar uma ideia, deve, enfim, fazer refletir. Só com essas condições, a prece pode atingir o seu objetivo. De outra forma, ela não passará de um ruído. Também observamos com que ar de distração e inconstância elas são pronunciadas, na maioria das vezes. Vemos que os lábios se movem, porém, pela expressão fisionômica, pelo som da voz, percebe-se que se trata de um ato maquinal, puramente exterior, a qual a alma fica indiferente. Nesse trecho, quando se fala de Paulo, que Paulo afirma que a qualidade essencial da prece é ser compreensível e que devemos evitar a prece com linguagem difíceis, incompreensíveis, como se fosse em língua estrangeira e sem exageros de palavras. A prece tem que ser clara, simples e precisa, sem frases inúteis, sem enfeites, Como diz o texto, cada palavra na prece deve ter a sua importância. Ela deve falar ao espírito, revelar uma ideia. Deve, enfim, fazer refletir. Só assim a prece pode atingir o seu objetivo. As preces que constam nesta coletânea estão divididas em 5 categorias. Para chamar mais atenção de cada prece e tornar mais compreensível o seu alcance, todas elas são precedidas de um prefácio. A primeira é Preces Gerais. Temos como exemplo a oração dominical, que se tornou o mais perfeito modelo pela sua simplicidade. Esta prece foi ensinada por Jesus aos apóstolos, que também tinham dificuldade para orar. E Jesus mostrou a eles como orar, a pedido do apóstolo Pedro. A oração dominical significa oração do Senhor. E foi um legado que Jesus deixou para os judeus e se tornou a oração mais falada por toda a humanidade. E em quase todas as religiões ou cultos, ela é rezada, que é a oração do Pai Nosso. E os espíritos colocaram esta oração em primeiro lugar, porque veio do próprio Cristo. Também temos outras preces gerais, como aquelas feitas em reunião espírita e prece para os médiuns. A segunda é preces por si mesmo. É quando oramos por nós mesmos. Devemos orar de uma forma que a prece chegue até o Pai e dele se possa receber as dádivas necessárias para aquele que pede. Para isso, é necessário que, ao orar, estejamos com o coração livre
de qualquer mágoa ou rancor contra o próximo, e que nos coloquemos humildes e submissos perante Deus. Devemos também lembrar que temos um espírito protetor, que sempre nos acompanha ao longo de nossa existência. Eles estão junto de nós por ordem de Deus e cumprem junto conosco a nossa penosa missão. Onde quer que estejamos, eles estarão sempre conosco, nos intuindo, nos aconselhando e nos sustentando. Temos também várias maneiras de orar por nós mesmos, para afastar de nós os maus espíritos, para corrigir um defeito, para resistir a uma tentação, nas aflições da vida, etc. A terceira é preces pelos outros. Quando oramos por outras pessoas que se encontram em aflição, quando a prece é feita com o coração reto e uma fé ardente, pode também produzir efeitos salutares, mesmo quando as leis do destino causam-lhe obstáculos. Quando as provações devem ser cumpridas até o fim, a prece não é inútil. De algum modo, ela vai receber forças para suportar suas aflições. Devemos levar em conta que as provações da vida devem seguir o seu curso. As preces devem ser dirigidas para os bons espíritos, que venham ajudar, levantando o moral do aflito, com conselhos e encorajamento, ajudando no que for possível. Existem várias maneiras também de orar pelos outros. Podemos pedir por aqueles que nos querem mal, pelos inimigos do espiritismo, por um agonizante, por uma criança que acaba de nascer, etc. Quarta é preces pelos que não estão mais na terra. Orar pelos desencarnados é ajudá-los na libertação dos sofrimentos que experimentam. Essa prática salutar, além de evidenciar a bondade e justiça de Deus, revela-se um ato de caridade, das mais excelsas, que refletem em favor dos outros e daqueles que ora. A prece facilita a desagregação corporal, ajuda o espírito a desvencilhar-se dos fluidos grosseiros que que acorrentam a matéria. Quem falou isso foi o Leon Denis, no livro Depois da Morte. Podemos também pedir por um inimigo morto, por um criminoso morto, por um suicida, por um espírito arrependido ou por um espírito endurecido. A quinta prece é pelos doentes e pelos obsidiados. A prece dirigida a Deus pelos doentes, muitas vezes nós fazemos com a esperança de que seja afastada a doença da pessoa. Mas a lei é de imutável justiça e não poderia dobrar-se aos nossos caprichos. A doença muitas vezes faz parte das provas da vida terrestre. É um mal que tem como condição necessária o progresso. Agora, Deus permite que esses sofrimentos sejam amenizados e até mesmo dissipados, em certos casos, com o uso de medicamentos elaborados pela ciência, ou através do magnetismo, pelo conhecimento do poder
da ação fluídica e ainda pela mediunidade curadora. Agora, a prece pelos obsidiados se torna um poderoso auxílio no esclarecimento do espírito obsessor. Orar com compaixão, com amor, é uma das formas mais eficazes de caridade. E para encerrar o assunto de hoje, do livro A Luz da Oração, Emmanuel, ele escreveu uma prece muito linda, que eu vou ler só um trechinho para a gente gravar bem. Ele diz assim: ainda mesmo que te encontres no labirinto quase inextricável das provações inflexíveis, ainda mesmo que a tua jornada se alongue sob o granizo da discórdia e da incompreensão, em plena sombra, cultiva a prece. Com a mesma persistência a que se induzas na procura diária da água para a sede e do pão para a fome do corpo. Na dor, ser-te-á o divino consolo. Na perturbação, constituirá a tua bússola. Não ouvides que a permanência na terra é uma simples viagem educativa de nossa alma, no espaço e no tempo. E não te esqueça de que somente pela oração descobriremos cada dia o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. Então, é um trechinho da prece que ele fez e que nos mostra como a prece nos faz bem. Como a prece é muito importante na nossa vida, né? E não há fórmula nem rituais para valorizá-la melhor. Só tem um requisito que é indispensável, que ela parta do coração. É esse estudo que eu tinha para trazer para vocês. Eu agradeço a atenção de todos. Graças a Deus. Jesus, ao final de nossa reunião, nós só temos que te agradecer. Agradecer essa oportunidade que nos deste de enriquecer cada vez mais nossos conhecimentos com lições tão importantes. Agradecemos também aos espíritos amigos, aos espíritos protetores de cada um de nós, que sempre nos sustentam neste momento. E aproveitando, Senhor, a oportunidade para te suplicar misericórdia por todos nós, mas principalmente, Senhor, misericórdia por aqueles que sofrem por não ter conhecimento do teu amor por todos nós e permitem que o desânimo, a falta de fé, o desespero os domine. Dá-nos, Senhor, forças para que possamos dominar em nós todos aqueles sentimentos que atrapalham a nossa caminhada em direção de Ti. Que possamos ser sempre sinceros em nossas atitudes, em nossas palavras, responsáveis dos nossos compromissos que assumimos. E com a certeza desse grande amor que o Senhor tem por todos nós, nós te pedimos permissão, Senhor, para encerrar a nossa reunião no dia de hoje. Graças a Deus.
Quem de nós poderá um dia se esconder atrás do sol e das estrelas? Viajar nunca foi demais. Quem de nós poderá um dia bater as asas, mares e montanhas do céu azul, encontrar a paz, encontrar a paz. Ai, ai, meu Deus, está em cada um de nós. Oh, meu Deus, uma migalha do teu amor acabaria com toda dor. Uma faísca do teu amor acalmaria as tempestades. Não nos deixe te esquecer. Será que um dia todas as pessoas vão poder se amar? Guardarei esse amor para um dia te mostrar que eu te amo demais. Quem de nós poderá um dia bater as asas, mares e montanhas no céu azul, encontrar a paz, encontrar a paz. Ai, ai, meu Deus, está em cada um de nós. Oh, meu Deus, uma migalha do teu amor acabaria com toda dor. Uma faísca do teu amor acalmaria as tempestades. Não nos deixe te esquecer, não nos deixe, não. Será que um dia todas as pessoas vão poder se amar? Eu sei que o dia amanheceu tão ruim, mas veja a graça em suas provações. Eu sei que tudo tem começo e tem fim. Eu sei que alguém ouve suas orações. Nenhuma folha cai sem ele saber que é permitido e tem razão e porquê. E essa tempestade já vai passar, e esse tempo te fará crescer. Eu sei que à noite vem a recordação, mas de manhã tudo faz novo outra vez. Eu sei que é difícil segurar a emoção. Eu sei também que se perguntam por quê. Eu vou aprender, ainda criança, mais sobre fé, amor e esperança. Eu vou aprender, ainda criança, mais sobre fé, amor e esperança.
esperança, mais sobre fé, amor e esperança. A nossa mensagem de hoje é do livro Deus Aguarda, uma psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Meimei. É o capítulo 11, Paz e Luz. Dias difíceis atravessamos na terra. Ouves dizer: onde estiveres, espalha a benevolência das boas palavras e oferece a bênção do teu sorriso, de paz e fraternidade. Todos os acontecimentos de ordem negativa são subprodutos das trevas do espírito. No torvelinho das sombras, o céu não pede para que sejamos estrelas. Basta a cada um de nós o compromisso de acender em nome de Deus um raio de luz. A mensagem nos diz que estamos passando por dias difíceis, não é mesmo? Mas nos fala também que aonde quer que estejamos, nós devemos elevar a nossa vibração, elevar o nosso pensamento, pensar coisas boas para atrair coisas boas. E assim, também dar a todos aqueles que conosco estejam boas palavras, um sorriso amigo, uma sensação de paz e de fraternidade. Teremos dias difíceis, passaremos por dificuldades, mas temos amigos espirituais que conosco sempre estão. E com os nossos bons pensamentos e boas vibrações, conseguiremos trazer para nós essas boas companhias. E assim, acenderemos em nós a luz, luz do amor, luz da bondade, a luz de Jesus em nossas vidas. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Deus, nosso Pai, bons espíritos que trabalham na evangelização das crianças, que permanecemos sintonizados com a sua vontade e estejamos atentos, tranquilos, atraindo coisas boas e, assim sendo, sermos o livro vivo do teu Evangelho. Pedimos então, Pai, a permissão para o início dos nossos estudos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre sintonia, que é uma condição de concordância, equilíbrio e reciprocidade entre duas partes, emocionalmente, em pensamento e atividade. Sintonizar é estarmos na mesma frequência mental, emocional com outra pessoa. Podemos captar e emitir pensamentos semelhantes. Dessa forma, sintonizar com os espíritos é colocar-se em contato psíquico com eles. Para a sintonia com os espíritos superiores, devemos desfocar o pensamento e o sentimento daquilo que está nos incomodando, nos deixando tristes, para que possamos captar outros pensamentos. Por isso, é importante aprendermos a disciplinar os pensamentos, fazendo uma higiene mental através de reflexões e oração, pois são essas que nos permitem a mudança e elevação do nosso estado íntimo.
Bons pensamentos nos ajudam a sintonizar com bons espíritos. E a amorosidade é uma das formas mais seguras de construir bons sentimentos. E agora nós vamos assistir uma historinha que vai nos explicar melhor e nos dar mais exemplo de como podemos sintonizar os nossos pensamentos com coisas boas, né, que vão nos deixar felizes. Vamos lá? Vamos lá? A lição do espelho. Armindo era um menino que estava sempre irritado. Não tinha paciência com nada. Vivia a reclamar de tudo. O almoço que não tinha saído na hora certa, a fila de ônibus que tinha de enfrentar para ir à escola, a tarefa que precisava fazer. Os amigos já nem chamavam mais ele para brincar. Ele só sabia reclamar, reclamava de como era a brincadeira, do horário, de tudo. Festinhas há muito tempo que ele não era convidado. Por essa razão, ele estava sempre de cara feia e emburrada. Um dia, a sua mãe lhe disse: "Alguma vez você já se olhou no espelho quando está zangado?" Armindo respondeu intrigado: "Não, mamãe. Por quê?" "Filho, quando você estiver bravo, olhe-se no espelho e terá uma surpresa, meu filho", aconselhou a mãe com um sorriso. Certa manhã, em que Armindo havia se levantado particularmente mal-humorado, ele lembrou-se do que a mãe lhe sugerira e olhou-se no espelho. Não que ele não se mirasse no espelho todos os dias, mas naquele dia o fez com mais atenção. E aí, ele levou um susto, que olha só o que ele viu no espelho. Dá para vocês verem o que ele viu? Aquela cara brava, de feições carregadas, boca contraída, olhos vermelhos. Não poderia ser a sua. Ele levou um susto e olhou de mais perto. Nossa, sou eu mesmo? Que horror! Como tô feio! A minha mamãe tem razão. Sentando-se para tomar o café da manhã, contou à mãe o que acontecera. E ela afirmou com muita gravidade: "Está vendo, meu filho, o que significa o nosso pensamento, o que a gente atrai para nós? Com bons pensamentos e boas atitudes, a gente atrai boas coisas, atraímos bons espíritos. Você está sempre zangado, até você se assustou quando se olhou no espelho." "Mãe, você falou pensamento? O que isso tem a ver, mãe?" "Sim, meu filho, o seu rosto não é feio. É que naquele momento ele refletiu o seu pensamento, as suas disposições íntimas. Como o espelho faz com sua imagem. Você lembra de como era?" E o menino se lembrou do rosto dele. Para completar a lição, a mamãe levou o garoto até perto do espelho e lhe disse: "Pense em algo que você goste muito." E Armindo pensou. E nesse momento, o garoto lembrou: "Algo que eu gosto muito, mamãe."
Ah, eu já sei, mamãe. Lembra daquele cachorrinho que a gente viu que queriam doar? Eu queria. Eu achei ele tão fofinho. E a senhora e o papai disseram que ia pensar. Eu queria muito ele, mamãe. Ele é muito lindo. E eu teria alguém com quem também brincar. Bom, nesse momento, a mãe colocou o Antônio, o Armindo, troquei os nomes, né? De frente do espelho. Você quer esse cachorrinho? E ele disse assim, sim, mamãe, quero sim, quero muito. E ela disse assim, olhe bem para o seu rosto, vê como é que ele está. Armindo ficou defronte do espelho, se olhou bem e percebeu a mudança que havia em seu rosto. Estava sereno, radiante de felicidade, os olhos brilhantes. Ao lembrar do cachorrinho, era uma coisa que lhe deixava feliz e ele se sentiu leve. A partir desse dia, todas as vezes que Armindo ia irritar-se por alguma coisa ou perder a paciência por uma bobagem, ele se lembrava da lição do espelho e aí ele procurava se controlar. Por quê? Toda vez que ele ficava com raiva, ele ficava com mais raiva ainda, porque ele atraía irmãozinhos que estavam sempre querendo brincar, incomodar a todo mundo, chatear. Sabe aquela expressão, ver o circo pegar fogo? Então, Armindo atraía esses espíritos. Bom, no início não foi fácil, mas ele procurava se dominar, fazia uma prece e com o passar dos dias, claro, os resultados não se fizeram esperar. E ele passou a se sentir bem melhor, já não demonstrava aquela raiva, já não destratava os colegas. Em pouco tempo, Armindo era um garoto completamente diferente, simpático, amável, tratava a todos com gentileza e estava sempre com um sorriso nos lábios. E quando alguém ao seu lado perdia a paciência ou ficava zangado por qualquer motivo, ele alertava sorridente. Cuidado, lembre-se da lição do espelho. Quer que eu te conte a história? Então, a história que nós acabamos de ouvir era sobre um menino chamado Armindo. Estava sempre de mal com a vida, sempre zangado, sempre aborrecido. O pensamento é força viva e atuante que procede da mente. A nossa mente interfere sobre as células do nosso corpo físico. Portanto, cultivar bons pensamentos proporciona boas energias que equilibram e deixam o nosso corpo saudável. Cultivar maus pensamentos, como o Armindo, deixa sempre a pessoa em desarmonia, causando perturbações para si mesmo e para os outros. E às vezes até doenças que se refletem no nosso organismo. Nós somos o que pensamos. Jesus nos diz, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim aquilo que impropriamente lhe sai do coração. Está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículos 17 e 18. Bom, o que nós temos nesse caso do Armindo é uma sintonia com uma determinada situação, causada pelas suas imperfeições, que atraem espíritos que se aproveitam dessa imperfeição para causar danos, se formos invigilantes. A única forma de afastá-los da nossa ambiência espiritual é modificá-la. Modificando o quê? Os nossos pensamentos.
Os bons espíritos só para o bem aconselham, nos indicando o melhor caminho a seguir. Portanto, nem tudo que pensamos é pensamento nosso. E uma coisa muito importante, devemos utilizar bem esse presente maravilhoso que Deus, nosso Pai, nos deu, o livre-arbítrio. Nós temos capacidade de bem usar a nossa inteligência, as nossas escolhas. Podem nos sugerir, mas cabe a nós aceitar ou não. Devemos sempre agradecer a Deus e aos bons espíritos pela proteção, pelo auxílio, pela orientação que nos oferecem, através da boa influência que exercem sobre os nossos pensamentos. Através dos nossos pensamentos, nós atraímos espíritos que se identificam com nossas ideias. Se pensamos em fazer o bem, atraímos espíritos bons. Se pensamos em fazer o mal, atraímos espíritos maus. Na Revista Espírita de outubro de 1858, no tema Obsedados e Subjugados, está assim: estamos incessantemente cercados por uma nuvem de espíritos que, pelo fato de serem invisíveis aos nossos olhos materiais, não deixam de estar no espaço, em redor de nós, ao nosso lado, enquanto espiando os nossos atos, lendo os nossos pensamentos, uns para nos fazer o bem, outros para nos fazer mal, conforme sejam eles bons ou maus. Mas só cabe a nós aceitar. Temos o nosso livre-arbítrio. Então vamos melhorar os nossos pensamentos, vigiar mais os nossos pensamentos. Então agora nós vamos para a atividade. Fiquem com Deus. Olá, crianças, tudo bem? A atividade de hoje é o brinquedo de sopro. Vamos ver como é que a gente consegue fazer ele em casa? Para fazer o brinquedo, a gente precisa de uma garrafa PET, uma tesoura, um canudo e uma bolinha de papel. Lembrando que o canudo não precisa ser esse igual da tia de aço inox. Pode ser de plástico mesmo. E a tesoura, quando a gente for utilizar, sempre pedir para um pai, para a mãe de vocês, o responsável, ajudar. Combinado? Primeiro, a gente vai tirar a tampinha da garrafa e com ela em mãos, a gente vai fazer um furo no centro. Lembrando que esse furo a gente não vai conseguir fazer sozinho. Vamos ter que pedir ajuda para os nossos pais, para a nossa tia e para o nosso responsável, tá bom? Com a tampa furada, a gente vai colocar o canudo no meio. Então, a ponta do meu canudo vai ficar para dentro da garrafa e a outra parte comprida vai ficar para fora, que vai ser a parte que eu vou soprar. Já fizemos a primeira parte do nosso brinquedo. Agora vamos para a segunda. Vamos pegar o corpo da garrafa PET e a gente pode marcar com uma caneta, só para a gente saber onde vamos cortar. Aí a gente corta e vão ficar duas partes. Uma parte da garrafa PET mais comprida e a outra parte menor. O que a gente vai utilizar vai ser a parte menor, aquela onde encaixa a tampa, tá bom? Essa parte maior vocês podem usar para fazer vasos de planta ou até mesmo outros brinquedos. Agora, a gente atarracha a tampinha na parte menor da garrafa PET que a gente cortou. E pronto, o nosso brinquedo está pronto. Agora é só colocar a bolinha dele e tentar soprar para manter a bolinha no alto. Vamos ver se eu consegui?
Quando a gente mantém a bolinha no alto, é como se estivesse mantendo também os nossos pensamentos elevados. É difícil, não é? Manter a bolinha sempre no alto? Mas a gente tem que tentar. Aqui é só uma brincadeira, mas com os nossos pensamentos, a gente pode orar, ter uma boa leitura, ver bons filmes, fazer coisas que deixam a gente feliz. E quando vier aquele pensamento negativo, aquela tristeza, a gente afasta ela rapidinho. O importante é manter a nossa sintonia sempre boa, para que a gente possa atrair sempre bons espíritos, boas companhias e que a gente também possa ajudar os nossos irmãos. É só sendo um pouco mais positivo que a gente vai conseguir espalhar essa positividade para outras pessoas. Beijo no coração de todos. Espero que vocês tenham gostado do brinquedo e eu não vejo a hora de ver o de vocês lá no Padlet. Tchau, tchau e uma boa semana. Obrigada, Senhor, pelas reflexões e inspirações. Que estejamos sempre orando e vigiando para mantermos sintonizados com a Tua palavra que está escrita na nossa alma. Ela possa ser palavras vivas nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Obrigada, Senhor. Bendito seja o Seu nome em todos os tempos. Graças a Deus. Quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz eu quero ver ficar em pé. Quem é feliz eu quero ver bater as mãos. Quem é feliz eu quero ver bater o pé. Quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz eu quero ver dizer olá. Olá! Quem é feliz eu quero ver dizer legal. Legal! Quem é feliz eu quero ver dizer Jesus. Jesus! Quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz eu quero ver sentar. Quem é feliz eu quero ver levantar. Quem é feliz eu quero ver dançar. Quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz eu quero ver pular. Quem é feliz eu quero ver rodar. Quem é feliz eu quero ver abraçar.